Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR. Chegamos na mentoria 33, a chave é a número 26, comunicação. Mas antes de irmos para o conteúdo, verifique se você está inscrito, ative os sininhos para receber todas as notificações. O seu curtir também é muito importante. Agora o seu comentário é o seu transbordo de volta para mim e para as pessoas que também vão estar assistindo. Mas então vamos lá, comunicação. Minha voz não está das melhores, mas vamos comunicar, olha que interessante. A comunicação não é só feita de você falar. A comunicação é você ter a certeza da mensagem que saiu e o receptor pegou. E então a gente já começa a entender que na comunicação existe o transmissor da mensagem, eu estou aqui transmitindo a mensagem para você e você é o receptor. No meio desse percurso vai acontecer o caminho para essa mensagem percorrer. E aí que está já o primeiro ponto. Então a gente já começa a entender que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Uma coisa que nós vamos, o Pablo provocou para a gente tirar do nosso vocabulário é aquela questão tipo assim, ah, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu não fui muito claro, você não me entendeu muito bem. Sim, a culpa é sua, não tem isso. Eu não fui muito claro, você não me entendeu muito bem, eu não quis dizer isso, você disse. Então, isso eu achei extremamente legal. Porque nesse processo, quando essa comunicação, então, ela falha, a culpa é do comunicador. Você está falhando. É diferente de errar, porque falhar você já sabe e está falhando. E aí nós vamos entender que é justamente, né, o Pablo provoca muito, que ele fala, eu não sou palestrante, vocês falam que eu sou palestrante, as pessoas falam que eu sou um bom palestrante. Na verdade, o Pablo está lendo as pessoas e dando feedback individualmente, ele está sempre procurando e é como se ele estivesse conversando individualmente com algumas pessoas, só que aquilo parece que é uma palestra. Por quê? Porque ele está colhendo o feedback. E aí a gente já começa a entender que a comunicação é pautada no eu comunico e você me dá um feedback. Qual que é o feedback de vocês? Nesse caso específico é os comentários. Através dos comentários você consegue me dar um feedback se essa comunicação está sendo assertiva quanto o transbordo do programa SPR. E aí existe uma intencionalidade, existe um propósito muito claro para essa série de transbordo. Eu realmente trazer o transbordo o mais fiel ou o que eu mais capto próximo do que o Pablo entregou para nós, né? Me entregou lá nas aulas para quem é aluno. Inclusive você que é aluno do SPR, transborda aqui embaixo. O quanto que você acha que esse transbordo faz sentido e está alinhado exatamente com a aula que o Pablo dá para nós, tá joia? Enfim. E aí, uma coisa que eu achei interessante, você tem a mesma mensagem para ser transmitida, só que você tem 10 pessoas para receber. Eu preciso passar a mensagem para 10 pessoas. Ou seja, você vai ter que adequar a mensagem de acordo com os receptores. O que eu quero dizer com isso? Que se são 10 pessoas, serão 10 mensagens diferentes. Ou seja, a maneira de eu transmitir. Isso achei interessante, porque a mensagem que você vai transmitir, ela precisa ser sendo testada, né? Eu dou a mensagem, tenho feedback, dou a mensagem, tenho feedback. Uau, o sol abriu forte aqui, uma boa clareira no meio da mata, isso é bom. E aí nós vamos começar a entender então que 55% da comunicação ela é não verbal, ela acontece antes mesmo de eu abrir a boca, ou seja, linguagem não verbal, a linguagem postural. Eu estou aqui gesticulando, eu estou aqui falando com vocês, principalmente quando isso acontece presencialmente, que você consegue analisar o corpo como um todo. Você consegue ter a percepção, né? Não adiantava eu vir aqui e falar, gente, olha, agora nós estamos na mentoria 33, a chave é 26, com os ombros caídos, eu baixo aqui. Apesar de você não estar vendo o meu corpo inteiro, você percebe que eu estufo, que eu estou aqui realmente, né, buscando. Quando eu tenho que diminuir, eu diminuo. Quando eu tenho que intensivar, eu intensivo. Principalmente quando a voz está melhor, que aí eu trago algumas entonações. Mas então, se eu entendo que 55% da linguagem é não verbal, eu preciso estar atento a isso. E aí, 37% é o tom de voz.
a maneira como eu coloco a entonação. Eu posso ser mais firme, eu posso ser mais tranquilo, eu posso falar mais suave, enfim. E aí, isso que as pessoas querem ouvir música o tempo todo, né? O Pablo trouxe essa analogia. Por quê? Porque música é algo gostoso, é algo que tem uma melodia, é algo que tem uma harmonia, é algo que tem uma letra. E as pessoas não querem ouvir, né? As pessoas que são monotom, ou as pessoas que falam num tom só. Porque as pessoas que são monotom falam de forma monótona, tá bom? Então, 55% linguagem não verbal, como eu me... Até a aparência e também a maneira como eu gesticulo, o quanto eu tô aqui presente. 37% tom de voz, a maneira como eu coloco a minha voz em determinados momentos. E aí a gente começa a entender então que comunicação é uma energia. Você tem uma energia, a sua comunicação transmite essa energia. É interessante que alguns de vocês têm relatado, principalmente nos nossos encontros do Zoom ou lá no grupo de transbordo, que, puxa, Léo, me conectei com você, tem outras pessoas transbordando, mas a sua energia, a sua maneira de transmitir, de transbordar o SPR é que fez a gente se conectar e caminharmos juntos. Vocês conseguem entender isso? Inclusive, coloca aqui embaixo. Há quanto tempo você me conheceu, você se conectou comigo? Você já acompanhou as 33 chaves comigo ou não? Você me descobriu nessa chave, na chave anterior? Isso é legal, esse movimento está tomando uma força muito bacana. Uma dimensão e uma proporção fora do planejado e do imaginado. Mas então vamos lá. Por quê? E aí, então... a gente vai começar a perceber que não existe mais ou menos na comunicação. Ou é ou não é. Não tem meio comunicado. Aí ele fez a analogia, né? Que nem não tem meia grávida. Ou tá grávida ou não tá grávida. Ou tem um bebê na barriga ou não tem um bebê na barriga. Ou seja, ou é ou não é. Não tem meia comunicação. E a responsabilidade é do comunicador de testar o receptor e ir adaptando para falar da melhor maneira. E aí que tá. Olha, isso começa a ficar legal. Então, por exemplo, você que está assistindo, você quer viver na riqueza? Você precisa comunicar isso para o universo. Comunique riqueza. Você quer viver e ter uma família próspera? Comunique a sua família próspera. Comunique uma boa relação. Comunique. O que você hoje, qual é uma pergunta que eu te provoco? O que você está comunicando para o mundo? Como você está comunicando para o mundo? Eu não disse sobre ter riquezas, eu disse sobre comunicar-se a riqueza. Exatamente, aqui é um parênteses do Léo. Ser, fazer e ter, não é sobre ter dinheiro ou ter riquezas, é sobre ser rico, ser próspero. E aí eu comunico isso para o mundo. É a minha postura, é a maneira como eu me apresento, tá bom? Então isso eu achei interessante também. Quer viver na riqueza? Comunique-se como um rico, tá bom? Comunicação é uma conexão entre o receptor e o comunicador. E a entrega completa 100% da mensagem. Então o que é a comunicação? É quando o comunicador passa a mensagem para o receptor, mas 100% completa, ou seja, fecha-se o ciclo. Isso é a comunicação legal. E aí a gente percebe, ele começa a trazer a analogia, né? De que Jesus comunicava a mesma coisa de várias formas diferentes, ou seja, através de... ele queria trazer um mesmo assunto, um mesmo tema, fazer uma mesma comunicação, só que ele usava das parábolas. Jesus falava através de parábolas. E aí que tá, parábola é como se diz assim, a parábola. Quando você usa uma parábola, quando Jesus usava uma parábola, não é que era para todo mundo entender, era só para os reinantes entenderem. Inclusive tem uma passagem, deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu vou estar sem a Bíblia aqui, eu devia ter me... Mas eu vou deixar aqui para você, Mateus 13:13, que Jesus justamente falava que a maneira como ele se expressava não era para todos entenderem. Muitos lerão e não compreenderão, muitos ouvirão e não escutarão. Por quê? Porque são só as pessoas certas para ouvir. Então, a parábola é uma mensagem que vai para o reinante. Quando você usa parábola, quando Jesus usava parábola,
não é para todo mundo ouvir, é para todo mundo entender, é para os reinantes entenderem. Então muitas das vezes, às vezes você olha lá e lê a Bíblia, mas eu não estou entendendo, porque talvez você precisa ainda de um próximo passo. Pablo falou dele mesmo, às vezes vocês estão aqui, mas eu não estou entendendo muito direito. Fique em paz, não é para você entender, é só para as pessoas que estão a fim de dar para o próximo passo. Você consegue? Isso eu achei extremamente interessante. Apesar da comunicação ser responsabilidade do comunicador, eu posso me utilizar-se de parábolas, eu posso me utilizar-se de analogias para fazer que mesmo um vídeo no YouTube que vai pegar multidões, ele pode alcançar multidões, eu converse diretamente com o receptor que eu quero. E as outras pessoas vão olhar e falar assim, mas esse cara tá falando nada com nada, não tô entendendo nada que esse cara tá falando, não tem o menor sentido. Sim, porque não era para você essa mensagem. Achei muito legal isso, tá? E aí aquilo, né? Jesus não usava as parábolas para todos entenderem, mas apenas para um público específico, os reinantes. E tá lá em Mateus 13:13, dá para você ver. E aí então, qual que é o ponto? Treinarmos a comunicação. O que domina é a linguagem corporal. O cérebro e o inconsciente entendem isso. Então você precisa treinar. Por mais que você não saiba de comunicação, não tenha estudado, o seu cérebro entende. Quando eu venho aqui e falo assim, nossa gente, hoje eu tô super animado, nossa, vai ser super legal o dia, fica coisa. Agora a hora que eu falo, gente, hoje o dia vai ser incrível, nós vamos fazer um dia exponencial, tá dentro de você, é só você ativar as chaves, muda completamente a postura, apesar da minha voz hoje não estar ajudando a entonação e representa 37%, olha que incrível, quão importante é. Só que ao mesmo tempo nessa comunicação então, nós temos que entender a diferença de desleixo e desapego. O desapego é bom, tá? Eu estou desapegado da comunicação, eu estou desapegado de vocês que estão me assistindo. Agora o desleixo não. O desleixo deixa a pessoa desconectada. Se eu for desleixado, você se desconecta. Mas eu ser desapegado faz você se conectar, faz você se prender à mensagem. O Pablo é mestre nisso, tá? E essa é a chave top 5. Mas essa analogia que ele fez eu achei muito interessante. Por quê? Léo, mas são 34 chaves, todos os dias a gente fala que essa é a chave top 5. Não tem como 33 chaves até agora, a gente falar que tem a top 5, essa tá na top 5. E aí que vem o ponto. Essa é o top 5 de algumas pessoas. Vai depender da fase que ele tá, vai depender do momento que ele tá. Então das 34 chaves, sempre vai haver o top 5. Ou seja, o meu top 5 é diferente do seu top 5. E isso eu falei, uau, faz todo sentido. Então essa chave é a top 5. Pode ser a sua top 5, pode ser a minha top 5. Nesse caso, de fato, é uma das minhas top 5 chaves até agora que eu já vivenciei. E aí ele vai entender, ele vai provocar que todas as chaves são top 1. São top 1 para você prosperar. Vai depender do momento, vai depender da situação, vai depender da fase, do nível em que você está. Entende isso? Mudou completamente o jogo quando eu digo que essa chave é a top 5. É a top 5 de alguém, é a top 5 para alguém. E aí eu te pergunto, essa é uma das suas chaves top 5? Coloca aqui nos comentários, vamos interagir, tá bom? E aí que tá o ponto. Abra a boca e comunique-se. Ah, o Pablo começa a provocar muito nisso, né? A comunicação é tão poderosa, que Deus fez o mundo falando. Só lá em Gênesis. E Deus disse, faça sol. E Deus disse, separar as águas. E Deus disse, e Deus disse. Ou seja, olha o poder da comunicação. Jesus criou tudo com a fala. Imagina ele dizendo, né, ele falando, ele comunicando e as moléculas tudo se organizando e criando tudo que nós temos hoje, me criando, criando você. Olha que coisa impressionante, tá bom? E aí, aqui é uma provocação, né? Se você ainda não gravou nada, tá na hora de você começar a gravar, você transbordar no seu Instagram, no seu YouTube, ou conversar, abrir a sua boca, que seja presencialmente com algumas pessoas que você encontra, com os seus amigos, mas é importante você comunicar. E sabe qual que é o grande segredo da comunicação? Acho que isso é excelente. Sabe qual que é o grande segredo? Eu vou te dar o segredo da comunicação, que aí você destrava de uma vez por todas e começa. O segredo da comunicação é comunicar-se, é falar. E aí você vai ficar ligado a isso, tá? E aí então,
você vai entender, ele trouxe uma frase aqui que é muito interessante, né? Ou a maneira como eu interpretei. Eu faço aquilo que eu não gosto para conquistar e viver o que a minha alma deseja. Ah, Léo, mas eu não gosto de gravar vídeo. Léo, mas eu não gosto de me expor. Mas Léo, tá tudo certo. Faça as coisas que você não gosta para conquistar e viver as coisas que a sua alma deseja. A gente já ouviu, né? Os nossos olhos têm saudades de coisas que as nossas almas já viveram. Isso é muito forte se você entender na profundidade. E aí nós vamos entender, para caminhar para o fechamento, que existe a arte, a mensagem e o envelope. Então, toda mensagem ela vai dentro de um envelope para ser entregue. Só que, normalmente, as pessoas não querem saber da mensagem nem do envelope. As pessoas querem saber da arte. E aí que entra a habilidade a arte de ganhar dinheiro, a arte de usar o marketing digital, a arte disso, a arte daquilo. O Pablo falou, ele usa todas as artes, mas a mensagem que ele carrega é uma só. A mensagem que ele carrega é do reino. E aí ele vai criar os envelopes e ele vai usar as artes que forem necessárias. Eu achei isso extremamente importante. Então, qual que é a arte que você entrega? Porque ele falou, gente, se eu estiver falando de marketing digital, a mensagem é o reino. Se eu estiver falando de família, a mensagem é o reino. Se eu estiver falando de riqueza, a mensagem é o reino. Se eu estiver falando do diabo, a mensagem é o reino. Toda a mensagem é o reino. Mas as pessoas se interessam pela arte. Ninguém se interessa pela sua mensagem ou pelo seu envelope. Mas qual que é a arte que você comunica? No que você pode comunicar, inspirar e ativar outras pessoas? De uma maneira simples, foi isso que eu captei nessa aula sobre comunicação. Olha, acabou de ligar o oxigenador da água dos peixes. Enfim, mais um vídeo completo, mais uma chave transbordada. Deixe seu comentário aqui embaixo, confere se você está inscrito. No mais, eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Um beijo, um abraço e valeu!